Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você acompanha o Abril Azul, destacando números do autismo aqui no Brasil e iniciativas que promovem a inclusão na prática. E foi criado um banco de currículos para ajudar mulheres em vulnerabilidade a entrar no mercado de trabalho. E tem ainda a lei que está ampliando a licença paternidade e criando o salário pago pela Previdência. E a junta do Detran garantindo avaliação e inclusão para condutores com limitações. E tem ainda a Alema recebendo selo diamante por nível de transparência no portal institucional. Tudo isso e muito mais é a partir de agora na sua revistona de toda segunda-feira, que já está no ar. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja uma semana abençoada para todos nós. Eu desejo que aí do outro lado você tenha coragem, determinação, que você se encha de esperança para que a sua semana, os seus projetos, sonhos, eles possam virar realidade, tá? Mas tudo isso a gente começa dando um passinho e eu espero que você comece a semana exatamente assim, com essa positividade. Vamos começar por aqui a nossa revistona, falando sobre o mês de abril, que é o mês aí de dar mais visibilidade ao autismo e também reforçar a importância do diagnóstico precoce e da inclusão. A reportagem que a gente vai assistir agora mostra dados atualizados do IBGE e histórias também de quem transforma a vivência, em ações práticas de inclusão. Abril é o mês de dar visibilidade a uma causa que ainda enfrenta desinformação e preconceito, o autismo. A campanha Abril Azul chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce e principalmente da inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O Censo Demográfico de 2022 identificou 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, o que corresponde a 1,2% da população brasileira. A prevalência foi maior entre os homens, 1,5%, do que entre as mulheres, 0,9%. Entre os grupos etários, o diagnóstico de autismo foi maior entre os mais jovens, 2,1% no grupo de 0 a 4 anos de idade, 2,6% entre 5 e 9 anos, 1,9% entre 10 e 14 anos e 1,3% entre 15 e 19 anos. Números que reforçam a necessidade de informação, políticas públicas e acompanhamento especializado desde a infância. O autismo, ou transtorno do espectro autista, é uma condição do neurodesenvolvimento onde a pessoa sente, percebe e interage com o mundo de uma forma diferente. E é chamado de espectro justamente porque não existe um único tipo de autismo. Muito bacana essa iniciativa. E olha só, ainda falando sobre essa realidade, olha só, mães atípicas que se dedicam a vida à criação dos filhos, exatamente com autismo, agora elas encontram um espaço de acolhimento e também de reconstrução pessoal. É o projeto Ponte Mãe que fortalece redes de apoio e ajuda essas mulheres a retornarem aos seus próprios caminhos. Uma plateia formada por mulheres que compartilham vivências em comum. São mães atípicas que enfrentam, todos os dias, o desafio de buscar mais inclusão e oportunidades para seus filhos na sociedade. Em meio a essa dedicação, muitas vezes, acabam deixando a própria vida em segundo plano. Toda mãe que recebe o diagnóstico de autismo do filho ou da filha que não está preparada para isso, tende a deixar outras atividades de lado. Corre o risco também de sair daquilo que chamamos de eixo, onde corre o risco dela abandonar o trabalho, deixar de lado o restante da família. Encontros como esse vêm justamente no sentido de fazer com que esta mulher volte a este eixo, reorganizando sua vida profissional, se preciso for até em um novo ramo, e fazendo com que este filho ou esta filha seja reconhecida pela sociedade da forma como é. O projeto Ponte Mãe é uma parceria da Associação de Mulheres e Mães Atípicas do Maranhão com o Instituto PUPA, responsável pela mentoria do encontro.
Muitas das vezes, quando recebe o diagnóstico, a mãe, às vezes, sofre preconceito, não só com o filho, com ela mesma. Às vezes é chamada de mãe barraqueira, que é mãe louca, que é mãe realmente que bate no filho, ou então que faz tudo de uma forma desorganizada. Mas não é, porque não tem um manual. Quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, a gente não foi preparada para ter, né, um filho atípico. Nenhuma mãe está preparada, né, para ter esse diagnóstico. Então, à medida que a gente vai conhecendo, né, essa limitação dessa criança, vai conhecendo como lidar com essa criança, a gente começa a melhorar quando a gente começa a ter terapeutas, né, profissionais capacitados, especializados, para ajudar nesse momento que é muito difícil. O encontro também foi um momento de partilha e identificação entre as mães. Experiências diferentes, mas marcadas por percursos que se cruzam e fortalecem redes de apoio. O mundo ainda precisa aprender que os nossos filhos, eles precisam, primeiro, serem acolhidos. Eles nunca vão te olhar nos olhos, mas não significa que eles não estejam prestando atenção em você, que eles não estejam ligados com o seu sentimento. Então, a inclusão e a aceitação ainda é muito esperada. Apesar de já ter evoluído muito, de 20 anos para cá, a gente já teve ganhos, leis, que na época que Sofia estudava, eu lembro que não tinha nem para ela poder ter um tutor, eu tive que entrar na justiça. Então, hoje, já teve um grande avanço. A gente já tem grupos como a AMAR e tantos outros que já trata dessa causa. Mas a gente ainda precisa fazer essa evolução para fazer com que a inclusão ela realmente aconteça na sua totalidade. E veja você, né? O quanto é importante esse estímulo, essa ajuda e principalmente esse acolhimento com as mães. E por falar em mulheres e mães também, o Maranhão é um dos estados com o maior número de lares chefiados exatamente por mulheres. E daí uma nova lei está criando um banco de currículos para poder ampliar oportunidades de emprego para essas mulheres em situação de vulnerabilidade social. O Maranhão é o segundo estado do país com maior proporção de lares liderados por mulheres. Esse é um cenário de mais da metade das famílias maranhenses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último levantamento do Censo Demográfico realizado pelo IBGE mostra que o estado tem cerca de 2.300.000 domicílios e aproximadamente 1.200.000 destas famílias são lideradas por mulheres, em especial por mães solos, e por ter sozinha a responsabilidade de arcar com a educação e os cuidados com os filhos e com a casa, elas enfrentam muitas dificuldades estruturais e financeiras, além da falta de oportunidade no mercado de trabalho. Com este cenário, uma lei estadual de autoria da deputada Cláudia Coutinho foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do estado. A norma cria o Banco de Currículos para mulheres em condições de vulnerabilidade social. A iniciativa prioriza, por exemplo, vítimas de violência doméstica e familiar, chefes de família monoparental, desempregadas de longa duração, em situação de rua e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda. Na sede do Cine, o Sistema Nacional de Emprego, no bairro da Coab, em São Luís, os benefícios da lei já são aplicados. O corpo de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, ele é preparado para orientar todas as mulheres que vêm buscar uma oportunidade de emprego, fazer um cadastro em busca de uma orientação profissional, da própria qualificação também, que é ofertada através dos programas de incentivo à qualificação para o mercado de trabalho. Então, ao passo em que essa mulher chega aqui, é feito um cadastro, a gente consegue identificar o grau de vulnerabilidade dela e automaticamente o Sistema Nacional de Emprego, ele já faz um direcionamento com prioridade. Entre as atividades que são de competência do Banco de Currículos estão cadastrar e manter os dados atualizados, promover cursos de qualificação e capacitação profissional para as mulheres cadastradas, incentivar a contratação por empresas por meio de parcerias e campanhas, acompanhar e avaliar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho.
De acordo com a supervisora do Cine Maranhão, é necessário que as informações sobre a lei e os benefícios sejam cada vez mais ampliados para alcançar e atender mais mulheres que precisam. A importância dessa lei, inclusive, ela vem para reforçar a necessidade da gente fazer uma comunicação em massa, de convidar essa mulher, de repente utilizar meios de comunicação mais acessíveis como rádio e TV, para chegar onde muitas vezes o celular não chega, e de dizer para essa mulher que ela tem um apoio institucional, que o Estado está aqui, para servir e deve servir a quem precisa de fato da política pública. Por meio de iniciativa federal, as mulheres trans também encontram um atendimento prioritário. Isso, inclusive, facilita que essas mulheres que também são vulneráveis à agressão, ao feminicídio, ao levicismo, ao transfemicídio, possa ser incluída ao mercado de trabalho, porque elas estão vulneráveis dentro de casa e com uma dignidade baixa. Então, trazendo elas para o mercado de trabalho, fazendo com que elas sejam inclusas no mercado, se torna uma opção, se torna muito mais melhor tê-las, porque vai garantir várias políticas para essas pessoas. A lei apresentada pela deputada estadual Cláudia Coutinho ajuda a promover a inclusão social e econômica, assim reduzindo as desigualdades sociais no Maranhão. Viu só? Essas são as nossas verdadeiras guerreiras, né? Sorte para todo mundo, tá bom? E olha, pessoas com limitações físicas ou então mentais, elas passam por avaliação especializada para poder garantir o direito de dirigir com segurança, o que é o importante, né? E daí a junta médica lá do Detran está assegurando inclusão e adaptações também que são necessárias para poder retirar, né, para poder você ter a sua carteira nacional de habilitação. Pamila tem um problema congênito em uma das pernas que provoca limitações físicas. Como precisa conduzir um veículo, passou pelo processo da junta médica do Departamento de Trânsito do Maranhão para ser avaliada e poder dirigir. O exame foi muito bom, a análise é muito boa, eles fazem um exame completo, eles analisam as limitações físicas, eles fazem perguntas, né, que são relacionadas à doença que eu possuo. Então, acho que é de grande importância, assim, esse exame. E, quer queira, quer não, quando a gente passa pela junta, a gente se sente mais seguro para conduzir o veículo na cidade, né? Até porque a gente tem algumas limitações e com a análise, a avaliação da junta, a gente se sente de fato mais seguro, sim. Assim como a Pamila, muitas pessoas com limitações físicas e mentais, ao tirar ou renovar a habilitação, necessitam ser atendidas pela Junta Médica do Detran, iniciativa que permite a inclusão e promove um trânsito mais seguro. O Detran, justamente por ter essa preocupação, um cuidado especial com seus condutores, sabe que ao longo da vida o condutor pode, em decorrência de alguma circunstância, ou ter uma deficiência física ou uma situação de saúde que leve a algo especial. Diante disso, o Detran, justamente visando o cuidado, a inclusão social, detém em seu quadro e, portanto, junto às clínicas, a parceria, o credenciamento, a junta médica, para que possibilite essa inclusão ao candidato. Além da junta médica, o candidato também passa pela junta psicológica. Após análise, 4 tipos de laudos podem ser apresentados, considerando o candidato apto, apto com restrições, inapto temporário ou inapto. As restrições ou adaptações devem constar na CNH. Sobre o resultado, os candidatos também podem apresentar recurso ao Conselho Estadual de Trânsito ou ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal em 30 dias após saber do resultado. E a solicitação deve ser protocolada junto ao Detran Maranhão. Há necessidade de verificar se o candidato ele está, de fato, adaptado, adequado àquele veículo, aquele tipo. Então, ela vai para uma avaliação para saber se na avaliação de direção veicular ela consegue dirigir com presteza, o domínio do veículo. E aí, gente, é importante dizer que o exame ele é acompanhado pelo médico, perito examinador e mais um examinador também, certo? Verificando que está tudo certo, é compatível, o aluno conseguiu lograr êxito, a carteira é emitida e, portanto, o candidato pode dirigir com mais segurança, tranquilidade, por estar totalmente legal. E também vem a situação da proporcionar a inclusão desse candidato. E eu vou para o intervalo, vai ser muito rápido, mas na volta a gente fala sobre uma lei que está ampliando a licença paternidade e também está criando salário que vai ser pago pela Previdência. E tem ainda uma pesquisa revelando o cenário que
está preocupante, viu, da saúde mental entre adolescentes maranhenses. É um instante só, não sai daí não que eu volto já já. Não falei que ia ser rapidinho? Já tô de volta por aqui. E olha só, se você de repente só sintonizou, estava zapeando o canal e encontrou a gente por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Toda segunda-feira a gente está por aqui, sempre a partir do 12h30. E eu quero muito te encontrar sempre aqui, tá bom? Esse é o nosso canal. Muita coisa bacana, muita reportagem interessante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre adolescentes, mas eu quero convidar você a logo depois terminar o programa, você vai lá no YouTube, aí basta colocar assim, ó, TV Assembleia, você vai encontrar todos os programas da casa e procura a gente aqui, tá bom? Revista Maranhão, aí você vai ter acesso a todas as reportagens que a gente já exibiu e que hoje você chegou atrasado, tá bom? E aí já pode pegar esse link, manda para todo mundo, porque a informação boa é aquela que a gente consome, mas também a gente manda para as pessoas especiais, não é isso? E aí, na segunda-feira que vem, 12h30, a gente tá junto aqui, tá certo? E é o horário de almoço, né? Tá todo mundo agitado. Mas olha, eu quero chamar a sua atenção também para um assunto extremamente importante. É uma nova lei federal que está ampliando de forma gradual a licença paternidade e está criando também o salário paternidade. Essa medida ela busca garantir mais presença do pai nos primeiros dias de vida do seu bebê. A licença paternidade será ampliada para até 20 dias com a Lei 15.371 de 2026, aprovada pelo governo federal. A medida também cria o salário paternidade. A nova lei foi sancionada em março deste ano, mas ainda não apresenta alterações em 2026, continuando com 5 dias. Mas a licença paternidade vai aumentando de forma gradual. Em 2027, passa a ser de 10 dias, em 2028, 15 dias, até alcançar os 20 dias somente em 2029. A lei amplia o benefício para trabalhadores CLT, domésticos, autônomos e microempreendedores individuais e institui o salário paternidade, pago pela Previdência Social. Em casos como falecimento da mãe, adoção ou guarda, o período pode ser igual ao da licença maternidade. Para ter acesso, é preciso avisar o empregador com 30 dias de antecedência e apresentar a documentação. A lei também garante estabilidade durante a licença e por 30 dias após o retorno. O que muda na prática a nova lei sancionada? A lei número 15.371 de 2026 equipara a licença paternidade à licença maternidade como direito social e amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade, garantindo desta forma o benefício do salário paternidade, que será pago pelo INSS, para que o pai tenha renda durante o período de afastamento, podendo ser prorrogado caso o bebê ou a mãe fiquem internados, garantindo a estabilidade do pai por até 1 mês após o término da licença. Para Manuel, pai de 3 filhos, a medida reconhece a importância da presença paterna nos primeiros dias de vida dos filhos. É muito bom, né? A gente tá com os filhos, né? Juntos com os filhos, né? Educando, auxiliando nesses momentos assim, de dificuldade da mãe. Só traz benefício para as pessoas, para a família, né? No modo geral. Mãe que não tem essa rede de apoio dos avós, né? Então, a presença do pai para ajudar nesses dias no caso de quarentena dela, até para fazer as movimentações, carregar as crianças, banhar, limpar, é muito importante, até para a recuperação da mãe. A mudança também é vista como avanço pelas mulheres. Erimar conta que sentiu falta da presença do pai após o nascimento dos filhos. A expectativa agora é de mais apoio e menos sobrecarga nos primeiros cuidados com os bebês. Muito bom, gostei demais, viu? Porque na minha época eu não tive. Ele não teve 5 dias, meu marido não teve. Quando eu tive minha filha, né? Eu me virei sozinha. Então hoje, se já foi aprovado, se tem, legal, gostei demais, viu? E veja como é importante, né? Porque é necessário, nesse momento que está chegando o bebezinho novo em casa, que todo mundo se volte exatamente para isso, né? Para esse cuidado inicial.
E para aqueles que são de primeira viagem, esses são importantes, esses primeiros dias, né? E aí é uma adaptação e que bom. Tomara que os pais possam aproveitar esse que é um benefício, né? E ainda falando sobre família, mas agora de forma específica sobre os nossos jovens, olha só esses dados que eu trago para você agora. É de uma pesquisa nacional de saúde escolar, que acende, assim, gente, um alerta sobre a saúde mental de adolescentes aqui no Maranhão. E os números, eles mostram altos índices de bullying, enfim, de uma série de sofrimento emocional e que muitas vezes é causado exatamente pelo uso da internet. A saúde mental tem sido uma grande preocupação da sociedade. Os desafios são vivenciados por quase todas as faixas etárias. A última pesquisa nacional de saúde escolar, divulgada pelo IBGE, mostra um cenário de alerta. Foram ouvidos quase 120 mil estudantes de escolas públicas e privadas, entre as idades de 13 a 17 anos. Em todo o país, 18,5% dos entrevistados disseram que a vida não vale a pena ser vivida. No recorte por estado, o Maranhão superou a média nacional. 20,1% dos jovens disseram ter se sentido assim na maioria das vezes ou sempre. Somente na capital, São Luís, o número foi ainda maior, 22,1%. Quanto ao gênero, no recorte nacional, o feminino expressou mais ter perdido o sentido de viver, 25%. Já no Maranhão, o percentual foi 2 vezes maior que a do gênero masculino, 27% e 12,5%. Tayane é chefe da seção de disseminação de informações do IBGE no Maranhão. Ela conta sobre o desenvolvimento e os resultados da pesquisa no estado. O principal intuito dessa pesquisa é fazer uma investigação para prevenção e risco de doenças crônicas para o futuro, né? Então, assim, a gente sabe que os principais motivos para o desenvolvimento dessas doenças estão em hábitos desde a adolescência, desde alimentação, desde uso de drogas, bebidas, atividade física, então tudo isso foi investigado. A PENSE apontou ainda que no Maranhão, de cada 10 estudantes adolescentes, cerca de 4 já sofreram episódios de bullying por parte de colegas na escola. E o estado tem o segundo maior percentual de vítimas de ameaças, ofensas e humilhações nas redes sociais, 16,8%. E mais uma vez, as meninas representam o maior número de casos. Para esta psicoterapeuta, os números revelam que antes do ambiente escolar é na família que os conflitos internos despertam e prejudicam a saúde mental. Embora esses números sejam alarmantes, eles não surgem do nada. Eles refletem um contexto emocional em que nossos adolescentes estão vivendo. Precisamos olhar com atenção para o nosso ambiente familiar. Muitos adolescentes convivem com pais em situações de conflito. E mesmo quando não são diretamente atingidos pelos conflitos, presenciar esse clima de tensão gera insegurança emocional, podendo gerar medo, ansiedade e até a sensação de que o mundo não é um lugar seguro. Quando a casa deixa de ser um espaço de acolhimento, o adolescente passa a viver em alerta, com dificuldade de confiar e de se sentir amado e acolhido. Situações como o abuso sexual também fazem parte do levantamento e interferem na saúde mental. No Maranhão, 26% das adolescentes e 10,9% dos meninos informaram ter sofrido violência sexual. Diferente da média nacional, a maior parte de casos se deu em adolescentes que estudavam em escolas privadas. Um ponto positivo revelado pelos dados é a presença do suporte psicológico nas escolas. São Luís está acima da média nacional de escolas que oferecem esse tipo de acompanhamento. No entanto, o Maranhão está abaixo desse percentual. A pesquisa mostra ainda aspectos diversos sobre a vida do adolescente e jovem maranhense. Por isso, é essencial para entender o cenário do Estado e gerar dados para políticas públicas. A PENSE divulgou números preocupantes em relação à saúde mental desses adolescentes, né? Divulgando raio-x desses adolescentes, a vulnerabilidade, como a gente consegue fazer um cruzamento
de homens e mulheres, a vulnerabilidade maior entre as mulheres, entre as meninas, né? Mostrou questão de gravidez também na adolescência, de meninos além da iniciação sexual, de gravidez na adolescência. Informações importantíssimas para o planejamento de políticas públicas, né? Então, a PENSE é um guia para planejamento de políticas públicas para essa faixa etária da população. Viu só como é sério? Viu só como é importante que a gente fique atento? Acho que a palavra-chave de tudo isso é sim a atenção, né? Observar aquele adolescente quando ele muda o comportamento, quando ele quer ficar mais isolado, quando ele fica ali, né, muito mais tempo com as tecnologias, que aí é o celular, que aí é o videogame, enfim. Então fique atento, né? Fique atento, porque são números extremamente importantes e que acende, né, esse alerta nessa direção. Então, cuide da saúde mental do seu adolescente, claro, de todos que estão aí no entorno da sua casa, tá? E antes de eu ir embora, deixa eu trazer uma informação que é para lá de animadora, dado importante e positivo, é que a Assembleia Legislativa do Maranhão conquistou pela primeira vez o selo Diamante de Transparência, que foi concedido pelo Tribunal de Contas do Estado, depois de uma avaliação dos portais públicos. A Assembleia Legislativa do Maranhão conquistou pela primeira vez o selo Diamante de Transparência. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado, após alcançar o índice de atendimento de 100% dos critérios essenciais e de 96,59% da avaliação. Sem dúvida nenhuma, é uma nota que nos deixa muito orgulhosos e que foi um trabalho feito pela presidente, assim, como linha de frente. Ela participou de todas as reuniões, ela esteve presente, porque para ela é um marco importante, para ela é importante que a gestão dela seja transparente. O reconhecimento faz parte do trabalho de fiscalização do TCE, realizado no período de 4 a 30 de março deste ano, que avaliou os portais de transparência dos entes estaduais e municipais. Avaliação fundamentada nos critérios estabelecidos por leis e normativas específicas do Tribunal em conformidade com o Programa Nacional da Transparência Pública. Em 2022, a mesma avaliação no Parlamento Estadual foi de 55%. Em seguida, subiu para 93% e agora, em 2026, registra 96,59%. Com o selo Diamante, a Casa do Povo demonstra os resultados do maior compromisso com a sociedade. Além da gestão, os resultados são reflexos do trabalho integrado dos setores administrativos e técnicos da Assembleia Legislativa, pois cabe a eles a responsabilidade de incluir e atualizar os dados no portal da transparência. Para a auditora-geral da Assembleia Legislativa, o selo Diamante é uma grande conquista, não só para o órgão, como para a sociedade. A Assembleia está colocando à frente a informação à frente da população, de todos os seus gastos, de todas as ações públicas que são desenvolvidas aqui. Então, esse selo Diamante reflete exatamente isso. A nossa prestação de contas com a população, e isso é muito importante para a gestão da presidente Iracema. Isso só mostra a responsabilidade, né? Parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho sério que está sendo feito, inclusive, né, como uma forma de realmente proporcionar essa transparência para toda a população. Eu vou embora, me despedindo de vocês, desejando que você tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana, né, que você consiga tirar do papel todos os seus sonhos e projetos, mas não esquece, dá um passinho, porque é de passos que a gente faz a caminhada, tá? E não precisa correr, vambora ali na direção, acertando esta direção que a gente consegue. Logo mais, durante todo o dia, você tem aí uma série de programas aqui na nossa TV Assembleia. E segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus e em paz. Tchau, tchau.